Tá, então nós vamos lembrar e discutir um pouquinho sobre o número de oxidação, tá? A gente tem falado bastante de eletronegatividade, de força atrativa, de quem ganha e quem perde elétron, de quem compartilha. Isso tudo vai estar envolvido aqui na definição do número de oxidação. Que a gente disse o seguinte, né? Que o NOx, então, é uma metodologia de estudo que a gente vai tentar descobrir e analisar dentro de um composto químico a carga elétrica que um átomo tem, ou os polos dos átomos. E aí a gente precisa lembrar algumas coisinhas que já foram mencionadas, tá? Toda vez que eu falar de carga elétrica, eu estou falando de algo real, que realmente acontece, tá? Então a carga positiva e negativa ela vem pela transferência de elétrons. E a transferência de elétrons é feita pela ligação iônica, tá? Quando a gente fala de polos dos átomos, a gente está falando de algo aparente. Aparente. Ô Jesus. Faz de conta que está escrito aparente, tá? Isso. Alguém sabe a diferença de. Consegue me explicar qual é a diferença entre algo real e algo aparente? Vamos participar aí. Qual seria a diferença, hein? Qual é a diferença de algo real e algo que aparenta alguma coisa? Algo real seria algo certo. E algo aparente seria uma coisa que só aparenta, como tá falando, não é algo que é Então, concreto, não é concretizado. é bom sempre pensar dessa forma. Olha, não sei química, mas português eu sei. Então a gente vai trabalhar em cima do português, né? Algo aparente. É igual a ideia do movimento aparente do Sol, porque ele não tá se movimentando, a gente só pensa como se vê como se ele tivesse. Sim, exatamente isso aí. Inclusive nas questões históricas de achar que tudo no universo girava ao redor da Terra, até comprovar que na verdade não é o universo que gira ao redor da gente, né? Mas é isso, tá? Então a gente aplica, ó, eu posso aparentar ser rico, eu posso aparentar ser educado, eu posso aparentar ser magro, mas na verdade eu não sou nada disso, tá certo? Então, quando a gente entende que aqui a questão é da carga, então todo cálculo que a gente vai fazer aqui para descobrir o número de oxidação, a gente não vai nesse momento, a gente não precisa se preocupar se essa carga ela é real ou se ela é aparente, tá? A não ser que seja a questão de identificar a ligação iônica ou a ligação covalente. Então, a carga real é da ligação iônica e a carga aparente vem da ligação covalente, e aí esses polos vão depender da diferença de eletronegatividade. E a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? A ligação covalente apolar e ligação covalente polar. Isso aí vai depender, quer ver? Eu vou voltar o slide aqui, e vocês vão ver isso aqui, ó, que a gente comentou. Quando que eu tenho a ligação covalente apolar? Quando os dois átomos forem iguais. Quando eles forem iguais, não existe diferença, né? A ligação, né? O par eletrônico, ele está no meio do caminho. As forças se anulam. Então a gente vai identificar se os dois átomos forem iguais, a ligação ela é apolar e não surge polo nem positivo nem negativo. Né? O carbono e o hidrogênio, mesmo sendo átomos diferentes, a gente vai generalizar futuramente e dizer que eles também fazem ligação apolares. Mas quem faz ligação covalente polar são átomos diferentes, né? Então vai ter sempre um mais eletronegativo do que o outro, mesmo os dois tendo grande eletronegatividade. Vai ter sempre um mais eletronegativo e ele puxa o par de elétrons para perto dele, igual a história do oxigênio Gollum lá, né, meu precioso. Smeagol. My precious. Não é isso? Então a gente vai começar a discutir. Só para lembrar e registrar, ok? O que é uma ligação iônica? A ligação iônica ela vai surgir entre átomos que têm grande diferença de eletronegatividade. Se tem grande diferença de eletronegatividade, ocorre a migração dos elétrons, ocorre transferência de elétrons.
do menos eletronegativo, que surge e aparece uma carga positiva, para o mais eletronegativo, que aparece uma carga negativa. E aí faz com que os átomos se liguem pela diferença de carga. Na ligação covalente, então, nós temos átomos que têm pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. A gente precisa lembrar que os dois são muito eletronegativos. Então ocorre o fenômeno de compartilhamento de elétrons, certo? Ao compartilhamento. Dependendo da diferença de eletronegatividade, aí surge uma carga aparente. Surge um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo no mais eletronegativo e o positivo no menos. E aí, só para registrar aqui quando você for estudar novamente, normalmente a ligação iônica surge entre os metais e os ametais, e os metais e o hidrogênio. E aí, ó, metal positivo, ametal negativo, hidrogênio negativo. Isso para a ligação iônica. Na ligação covalente é ametal com ametal, hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Pessoas, vocês estão escrevendo aí, mas não está aparecendo nada para mim aqui não, tá? Se for alguma dúvida, vai ficar complicado identificar. Se alguém puder falar, João também. Aí, ó. Tá aparecendo nada para mim, não. Alguém pode falar? Aí, vocês, hein? Tranquilo? Tá. Aqui a questão não é saber se a ligação é iônica ou covalente. Cola, né? Tô até vendo. Vou ficar registrado aí. Ó, Lila, fica de olho. Olha as colas aí sendo trocadas já. Estão testando. Olha lá, hein? Presta atenção. Aqui, o importante é a gente identificar quem é mais eletronegativo, quem é menos eletronegativo, tá? Para saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Se a carga é real ou carga é aparente, a gente avalia posteriormente, tá? Professor, precisa decorar tudo isso? Não. Lembre-se que os metais têm baixa eletronegatividade, a tendência deles é ficar positivo. A metal tem alta eletronegatividade, tem tendência a ficar com a carga negativa. Dos elementos mais eletronegativos, os três que a gente já cansou de falar, fonfon, né, são os importantes para a gente guardar. O flúor, o oxigênio e o nitrogênio. E aí, a partir daí, a gente vai chegando em algumas conclusões. Vou passar o slide, presta atenção, ó. De novo, flúor, oxigênio e nitrogênio. Como é que a gente vai avaliar e começar a descobrir? E eu estou falando que o cálculo desse número, né, a descoberta, ele é um cálculo simples. O problema não é que o cálculo do NOx é simples, o problema está aqui, ó. Falou para você, aluno, que tem conta, já bate, acende o sininho, acende a luz de alerta, porque você acha que não sabe fazer conta. Não é isso? Mas essas contas realmente elas são simples, desde que você saiba previamente algumas informações. Vou repetir o que eu perguntei na semana passada. E até então ninguém me falou que a projeção não está aparecendo aí. Então tá ótimo, né? O que você entende por átomo isolado e por íon isolado? Alguém pode falar para mim aí no microfone? Oi, tá me escutando? Sim. Um átomo isolado seria um elemento, né? Um átomo sem carga, nem positivo nem negativo. E um íon seria um cátion ou um ânion. Um íon isolado. Seria Isso. um íon sem, tipo, sem ligação química com nenhum outro átomo. Exatamente. Isolado é o átomo sozinho, tá? E a gente lembra, e aí é bom que registra, né? Que quando a gente fala átomo e íon, a diferença está no balanço de cargas positivas e negativas, no número de elétrons e o número de prótons. Né? Do átomo isolado, o número de elétrons e de prótons é o mesmo. Então, eles acabam formando uma partícula neutra, que é por isso que a gente chama de átomo. Num íon, o número de elétrons
é diferente do número de prótons. Então isso aí no somatório de cargas não se anulam, né? Acaba sobrando ou carga positiva ou carga negativa. Então se aparece sozinho o átomo, como é que eu sei? Só vai estar aparecendo símbolo, né? Ca, Na, Ca2+, Na. Tá sozinho, ele é isolado. Aí você vai olhar, se não tem nada escrito em cima, significa que ele é neutro. Então o NOx desse átomo vai ser 0. Agora, se for um íon isolado, o NOx vai ser igual à carga indicada no átomo, né, no íon, perdão. Então, ó, Fe3+, o NOx vai ser 3+, ou 3 ou mais 3, tanto faz. Fn1-, então o NOx é -1 ou 1-, tanto faz. Na+1 é um íon isolado, sozinho, não são dois íons sódio, é somente um. Então, NOx do íon sódio mais 1, porque é o número que aparece aqui em cima. Se não aparece nada em cima, o NOx vai ser igual a 0. Tranquilo aí, gente? Ou alguém tem alguma dúvida? De boa, né? Por favor, eu preciso dessa parte, desse feedback. Somos 40 assistindo aula, mas vocês têm que falar pelo menos sim aí. Não tem um microfone. Também não tem teclado, não? Tem que botar aí, sim ou Professor, não. professor, Senhor, pode para falar. responder aqui. Vamos supor que pega aquele Na ali, é do sódio. Tá, deixa eu botar A aqui. carga dele, ele tem um cátion, né? Ele é um cátion, mais um. Essa tá falando do íon, né? Isso, É, mais um. o NOx seria mais um. Isso. E se for negativo, vai ser menos um. Tipo Tipo, figura um, aqui, ó. tipo, Olha um. lá. Aham. Vai ser Ó, menos um NOx? Ah, tá você ali. quer ver? Você lembra muito bem disso. O oxigênio, tranquilo, o átomo de oxigênio tá lá fechado, bonitinho. Mas quando ele é mais eletronegativo, qual é a tendência da carga de ser a carga dele? Ganha elétron. Negativo. Mas É. qual o valor numérico? Quantos elétrons ele puxa para ficar com 8? 2, né? 2. Então, ó, o átomo de oxigênio tem NOx. O íon oxigênio tem NOx -2. Valeu. Beleza? Massa. Sucesso mesmo. Sucesso. Sucesso. Vamos continuando aí, então. Agora eu estou falando de uma substância simples, tá? E aí eu vou aproveitar e corrigir algo que eu não corrigi ainda. Formado por um único tipo de átomo, não, por um único tipo de elemento. Elemento. Tá. Então a substância simples só tem um elemento. Aí a gente vai falar que o NOx ele vai ser igual a 0, porque nós já falamos isso. São dois átomos iguais. Não existe diferença de eletronegatividade entre eles. Então, se não existe diferença de eletronegatividade entre átomos do mesmo elemento, tanto o átomo quanto o composto tem NOx igual a 0. Sim ou não? Cadê o povo dessa aula que não escreve a resposta? Estou fazendo uma pergunta, eu estou pedindo a participação. Nós somos 39 alunos, por favor, hein? Acorda, Gustavo. Só 4 me responderam? E o resto? Tá fazendo o quê? Cadê você? Vou começar a gritar, hein? Ai, ai, vocês são engraçados. Ah, olha só. Agora é o seguinte: falamos de átomo isolado, falamos de íon isolado e agora falamos de substâncias simples. Falta falar de substância composta. Lembre-se que substâncias compostas, então, são substâncias, né, que têm elementos químicos diferentes. Elementos.
na sua constituição. Então é o CO2, H2O, é CO4, é CO3, por aí vai. Aí a gente vai em cima daqueles elementos que a gente tem o NOx fixo. Ele não vai mudar, correto? Ele é fixo. Então a gente vai nesses que não variam e consegue prever os outros. Como é que a gente faz isso? Presta atenção aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o H2SO4? Sim ou não? Diz para mim. Então, crianças, ó, H2SO4. Vocês estão vendo alguma carga aqui aparecendo? Não, né? Se não aparece carga no H2SO4, a gente vai entender que a soma de cargas positivas e negativas nesse composto também tem que ser igual a zero, tá? Ó, o Na4P2O7 também não tem carga. Então, o balanço de cargas positivas e negativas também vai ser igual a zero. Agora, quando eu olho para o NH4, e aí pode ser algo que alguns de vocês ainda tenham bate uma confusãozinha, esse mais um aqui é uma carga, não é isso? Esse mais um é uma carga de quem? Não, não é, tá? Não é do nitrogênio, não é do N, nem do H. É do NH4, é a carga do composto. Não aparece a carga do átomo aqui, aparece a carga do composto. Então, o mais um aqui é do NH4. O zero aqui é do Na4P2O7. O zero aqui que vocês falaram é do H2SO4, correto? E é isso que a gente está falando aqui, ó. Para substâncias compostas, o NOx total do composto sempre será igual a zero. Para substâncias compostas. Agora, para íons compostos, então, ó, agora eu tenho mais de um elemento químico, não é isso? E tem carga. O NOx total do íon será igual a soma, né, das cargas positivas vai ser igual à carga. Como assim, professor? Vamos lá, vamos aplicar algumas coisas que vocês já conhecem, tá certo? Como eu estou falando, isso é simples, isso não é difícil. E vocês sabem bastante isso já. É só aumentar a confiança e evitar a cola invisível, né? Ai, ai. Então, olha só, gente. O que a gente vai fazer nesses compostos? Sempre identificar quem é o mais eletronegativo. Quem for o mais eletronegativo tem que ter carga negativa. Certo? E a partir daí a gente consegue prever algumas coisas. Então, a semana passada eu falei, ó, o flúor sempre possui NOx menos 1, porque ele é o elemento mais eletronegativo. Então, apareceu flúor em algum composto, F, ele é o mais eletronegativo. O resto tem que ser positivo, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. O oxigênio, no geral, ele é menos 2, porque ele é o segundo elemento mais eletronegativo, correto? Aí a gente vai trabalhar em cima disso. Outra coisa que nunca vai mudar é isso aqui, ó. Isso aqui é fixo. Os que eu vou marcar aqui com X, inclusive depois, se você pegar essa folha, quiser imprimir ou passar limpo no caderno, porque isso não tem na apostila, tá? Você pode marcar isso aqui, ó. Esses que eu tô fazendo asterisco aqui são os NOx fixos. Esses não vão mudar nunca, tá? E a gente se refere a isso daí. Ó, a prata é mais 1, o zinco é mais 2. Todo mundo que é alcalino terroso do grupo 2A, né, da família 2A, é mais 2. Quem é metal alcalino dá 1A, né? Ele é mais 1. E isso não vai mudar nunca. E aí, com isso, a gente consegue trabalhar e descobrir o NOx dos outros elementos. Aí, então, a gente identifica quem é fixo, quem é o mais eletronegativo, e o resto vai ser X para a gente. Ou se for uma substância composta, a soma das cargas positivas e negativas igual a zero.
Ou se for um íon composto, a soma das cargas positivas e negativas tem que ser igual à carga, tá? Então olha só, olha para o H2SO4. Qual dos 3 elementos químicos é o mais eletronegativo? Qual dos 3 elementos primeira série é o mais eletronegativo? H, S ou O? Isso, é o O. Então, se o oxigênio é o mais eletronegativo, ele tem que ter carga negativa. O oxigênio tem que ter carga negativa. O enxofre tem que ter carga positiva e o hidrogênio também. Deixa eu pegar com uma outra caneta aqui para ficar bem destacado. A gente está fazendo isso daqui, né? A gente está analisando isso aqui. A soma das cargas positivas e negativas tem que dar 0, porque isso aqui não tem carga. O positivo e o negativo aqui é de cada átomo, não é isso? Aí, como a gente já falou aqui, se o oxigênio é o mais eletronegativo, ele é menos 2. Menos 2 vezes 4 dão menos 8 de carga negativa, certo? E aí eu preciso ter carga positiva mais 8. Por quê? Porque menos 8 com mais 8 vai dar 0. E aí você segue aqui, ó. O hidrogênio positivo, ele só pode ser mais 1, porque ele só tem um elétron, entendeu? Envolvido, só tem um elétron na eletrosfera do hidrogênio. Então o hidrogênio é mais 1. Ó, mais 1 vezes 2, mais 2. Aqui o enxofre, então, eu não sei, vou botar o enxofre como X. Se você consegue fazer essa conta rapidamente na mente, maravilha, sem problema. Mas se você não consegue, faz do jeito que eu estou escrevendo aí, ó. Então, ó, o NOx do enxofre é mais X. Como só tem um enxofre, 1 vezes X, X. Então, ó, mais X, essa soma tem que dar 0. Boto o zerinho aqui. Menos 8 com mais 2 dá quanto, meus caros? Menos 6. Menos 6 mais x é igual a 0. Então, acertando ali, eu acho que o NOx do enxofre tem que ser mais 6. E aí, gente, só lembra uma coisa, tá? Aqui não é número positivo não, tá? Então você precisa botar o sinal. O positivo aqui, lembre-se, é carga positiva. Então tem que aparecer mais 6, não é número positivo, tá? Então aqui o X é mais 6. Então o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2 e o enxofre é mais 6. Beleza? Vamos fazer o segundo exemplo? Melhor, vamos fazer o terceiro, que é o que tem carga. Mas ele é bem tranquilo também. Deixa eu só apagar isso aqui. Show. E fazer o lado de baixo. Ó, nitrogênio e hidrogênio. Quem é o mais eletronegativo dos dois? Isso aí. É o nitrogênio. Lembre-se, Fom. Não é isso? E que o mais um aqui é a carga do NH4. Tá? Então, a gente tem que analisar elemento por elemento, separadamente, e a soma das cargas positivas e negativas tem que dar mais um. Então, se o nitrogênio é o mais eletronegativo, ele é negativo, hidrogênio é positivo. Beleza? Hidrogênio positivo ele só pode ser mais um. Então, o nitrogênio é X. Beleza? Então, ó, 1 nitrogênio vezes menos X, menos X. Mais 1 vezes 4, mais 4. Soma de cargas negativas com cargas positivas, essa soma tem que dar mais 1. E aí, resolvendo este problema, você vai achar que... Peraí.
Vai achar quanto? Vai. Mas olha só, a gente nem precisava ter feito esse cálculo todo, sabe por quê? Porque se você lembrar que o nitrogênio é um dos 3 mais eletronegativos e que ele tem que ter carga negativa, né? A gente poderia fazer direto. Se ele é mais eletronegativo e tem 5 elétrons na camada de valência, ele tem que puxar os 3 elétrons para perto dele, correto? Ok. Vamos fazer esse último aqui, que eu tenho uns avisos ainda para dar hoje, tá? Deixa eu apagar esse mais 6 aqui. Ah, que burro. Desculpa, sou eu, tá? Vai ficar gravada, a Sandra vai brigar comigo, tô até vendo. Então vamos lá, ó. Na4P2O7, a soma das cargas positivas e negativas tem que dar 0. Beleza? Porque não tem carga elétrica aparecendo aqui. Na, P e O. Quem é o mais eletronegativo? Escreve para nós. Isso, é o O. Então, se o O é negativo, menos 2, não é isso? Então, aqui o sódio tem que ser positivo e o fósforo tem que ser positivo, beleza? Maravilha. Sódio positivo é um metal alcalino, então ele faz parte do grupo 1, tem NOx fixo, mais 1. Lembre-se, tabela periódica na mão, tá? Então, sódio é mais 1, o P vai valer X. E aí você vai fazer de novo, ó. Mais 1 vezes 4, mais 4. Mais x vezes 2, mais 2x. Menos 2 vezes 7, menos 14. Soma de cargas positivas e negativas tem que dar 0 nesse caso. Aí você vai achar que 2x é igual a mais 10. E a resposta x igual exatamente, isso aí, mais 5. Opa! Mais 5. É tão fácil fazer isso que eu erro, não é isso? Acontece. Vamos lá, mais 5. Aqui, então, eu tenho o NOx do fósforo, beleza? Virou 9, já corrigi sem problema nenhum, tá bom? Então, a gente vai fazendo essas questões todas. Se você está assistindo esse vídeo posteriormente, esses exercícios aí são os indicados para serem resolvidos. Aí a gente vai aplicar um pouquinho desses cálculos todos, tá certo?